Hoje em dia não se pode falar mais nada. Com certeza você já ouviu alguém dizer isso. Pois é, por trás dessa frase mora um debate que atravessa séculos. Como equilibrar a liberdade de expressão e o respeito ao próximo? Todo mundo acompanhou o caso do comediante Léo Lins, que acabou sendo condenado pela justiça por conta de piadas politicamente incorretas. Uns dizem que é apenas piada, simples liberdade de expressão. Outros dizem que é desrespeito, preconceito, racismo. Agora, a justiça está dizendo que é crime. O fato é que alguma coisa mudou. E o que até ontem era uma piada inofensiva, hoje pode ser considerado agressão. Mas essa onda do politicamente correto realmente leva a uma sociedade mais justa? Ou simplesmente está tornando o mundo sem graça? Hoje, vamos navegar pelas origens históricas do humor. Eu sou Luciano Batribe e esse é o canal Insustentável Leveza. Capítulo 1. O humor e a condição humana. O riso é tão antigo quanto o ser humano. Há registros de arte satírica desde sociedades antigas como egípcios e mesopotâmicos, que já contavam histórias cômicas ridicularizando autoridades e sacerdotes. Nas sátiras gregas ou nas comédias romanas, humor e sarcasmo sempre foram ferramentas poderosas para desafiar o poder, ironizar costumes e ridicularizar excessos. Aristófanes, na Grécia Antiga, já usava sátiras políticas. Shakespeare, durante o Renascimento inglês, imortalizou o sarcasmo nas falas ácidas de seus bobos da corte. O deboche sempre teve o papel social de criticar, provocar reflexão e muitas vezes questionar autoridades. No Brasil, o humor politicamente incorreto ganhou força principalmente a partir dos anos 60, com comediantes que faziam da sátira social seu estilo característico. O grupo Os Trapalhões utilizava frequentemente estereótipos racistas e regionais, algo que hoje seria considerado polêmico ou inadequado. Chico Anísio, um gênio criativo, criou dezenas de personagens que exploravam clichês e sátiras mordazes das mazelas brasileiras, transitando entre a crítica social inteligente e o riso fácil sobre diferenças culturais, sociais e econômicas. Embora esses humoristas tenham sido símbolos de sua época, seus estilos atualmente geram reflexão sobre o limite entre o prazer do riso e o humor que pode reforçar preconceitos. Capítulo 2. O fim da inocência. Noam Chomsky escreveu que a linguagem é uma poderosa ferramenta de dominação cultural e ideológica, moldando crenças e comportamentos de forma sutil. Aplicando isso ao humor, podemos perceber como certas piadas, ao repetirem estereótipos ou preconceitos, servem para reforçar estruturas de poder existentes, mascarando como natural ou aceitável aquilo que é socialmente construído. Assim, o humor não é apenas entretenimento, ele pode ser um veículo sofisticado de controle social, validando ideologias. Um exemplo sinistro disso é Joseph Goebbels, que usou o humor como arma de propaganda para desumanizar adversários e legitimar preconceitos, demonstrando claramente que o humor pode tanto libertar quanto oprimir. Já no Brasil da ditadura militar, tivemos a popularização das pornochanchadas, comédias que misturavam o humor com erotismo e sátira social, tornando-se uma marca registrada do cinema nacional daquela época. Curiosamente, apesar de conservador, o regime tolerava e até incentivava esse gênero, que servia como uma distração eficaz para o público, desviando a atenção das críticas mais profundas e diretas ao governo. Assim, enquanto artistas politicamente engajados eram perseguidos e censurados, as pornochanchadas ajudavam o regime a controlar e limitar o debate público sobre questões realmente sensíveis. Capítulo 3. Quando o humor fere. Piadas sempre foram utilizadas para ridicularizar minorias.
O humor politicamente incorreto se alimenta justamente disso, rir de quem já apanha. Mas será que tudo é só piada? Ou às vezes o riso serve para manter propositalmente alguém no lugar de humilhação? A escritora Susan Sontag, em seus ensaios sobre cultura e crítica, apontou que a ironia e o sarcasmo, embora muitas vezes vistos como formas sofisticadas de humor, podem funcionar como instrumentos sutis de violência simbólica. Para ela, o sarcasmo frequentemente camufla o desprezo sobre a aparência de inteligência, criando uma distância emocional que desumaniza o outro. Por baixo do disfarce do "é só uma piada", cresceu um tipo de humor perigoso, o bullying, seja disfarçado de piadas escolares inofensivas, nos programas de TV ou nos trotes acadêmicos. O humor ofensivo mostra como o riso pode perpetuar estereótipos e humilhações, especialmente entre jovens. O psicólogo norueguês Dan Owels, pioneiro no estudo do bullying, alerta que esse tipo de comportamento não é apenas uma brincadeira entre crianças ou adolescentes, mas uma forma persistente de agressão que pode causar danos profundos à autoestima, saúde mental e ao desenvolvimento social das vítimas. Ele enfatiza que o bullying envolve desequilíbrio de poder, criando ambientes de medo e exclusão. Por outro lado, Jonathan Haidt, no livro The Godling of the American Mind, que pode ser traduzido como O Mimo da Mente Americana, traz um contraponto, criticando a criação de uma geração superprotegida, excessivamente sensível. Segundo ele, o excesso de proteção emocional pode enfraquecer a resiliência dos jovens e comprometer o debate intelectual. Para Haidt, ao tentar blindar toda uma geração contra ofensas ou choques, corre-se o risco de formar uma sociedade menos preparada para os conflitos inevitáveis da vida real. Capítulo 4. Respeito não é frescura. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos dos anos 60 transformou nossa percepção da linguagem e trouxe a necessidade de repensar palavras e posturas. Os movimentos sociais não buscavam apenas direitos legais, mas também respeito simbólico. O humor, antes visto como inofensivo, passou a ser examinado com lupa. Termos ofensivos, estereótipos, piadas racistas, sexistas e homofóbicas foram criticados por reforçar os preconceitos. A linguagem começou a importar. Afinal, palavras também podem ferir. O combate ao preconceito passou a incluir também o combate às piadas ofensivas. Surgia o conceito moderno do politicamente correto, questionando até onde pode ir o humor sem perder o respeito à dignidade humana. Uma tentativa inicialmente tímida de promover um ambiente mais justo, mais humano, onde ninguém fosse humilhado por ser quem é. Mais recentemente, um novo conceito foi aderido à discussão. O termo lugar de fala destaca que nem todas as vozes têm o mesmo peso social ao narrar experiências alheias. Originado nos estudos pós-coloniais e fortalecido pelos movimentos feministas e antirracistas, ele ressalta que nossa visão do mundo é moldada pelos contextos de privilégio e opressão de cada grupo. A ideia é valorizar narrativas historicamente silenciadas e garantir um debate mais equitativo e representativo. No Brasil, só no início do século XXI, a postura politicamente correta virou pauta central. Para muitos, isso significava civilização e empatia. Surgiram humoristas que, se não chegam a ser politicamente corretos, pelo menos são politicamente mais responsáveis, evitando ofensas diretas a minorias. Mas houve quem apontasse no movimento do politicamente correto uma censura disfarçada. Humoristas como Danilo Gentili e o próprio Léo Lins satirizam essa obsessão por correção, questionando e forçando o limite entre respeito e liberdade criativa. Nasceu daí uma verdadeira guerra cultural entre liberdade de expressão e sensibilidade social. Capítulo 5. O tiro pela culatra.
Nas décadas de 2000 e 2010, a postura politicamente correta se popularizou e se tornou regra informal para a sociedade. Recentemente, a cultura do cancelamento nas redes sociais ganhou fôlego e marcou o ápice desse movimento. Nesse contexto, surgiu um fenômeno curioso. O excesso de correção passou a ser criticado por alguns que alegaram se tratar de pura censura. Diante do que chamaram de ditadura do politicamente correto, muitos formadores de opinião, em especial os de alinhamento conservador, surgem com uma nova bandeira. Agora, ser incorreto virou um grito de liberdade. Figuras públicas, comediantes e políticos conservadores alegam que a ditadura do mimimi sufoca o debate e mata a criatividade. Políticos como Donald Trump, Bolsonaro, humoristas como Danilo Gentili e Léo Lins lideram essa crítica, tornando-se símbolos da resistência ao politicamente correto. Mas será mesmo que o politicamente correto virou uma mordaça? Ou é o politicamente incorreto que não passa de uma desculpa para a livre prática da agressão? Capítulo 6. O humor não é brincadeira. Essa frase ironicamente contraditória nos alerta para deixar a inocência de lado e mantermos a prudência quando se trata de fazer graça. Afinal, bullying, racismo, machismo, homofobia, tudo isso já foi disfarçado de piada. O desafio do nosso tempo é distinguir entre sátira e crueldade, entre liberdade e covardia. A atenção está posta e vai além do nicho de humor. De um lado, uns clamam por liberdade de expressão total. Do outro, estão os que defendem que essa liberdade não pode ferir a dignidade alheia. Precisamos lembrar que o humor é um termômetro da nossa cultura, uma ferramenta para revelar verdades e desafiar dogmas. Vivemos em tempos de rápidas mudanças culturais e tecnológicas. Novas plataformas digitais democratizaram o humor, dando voz a talentos diversos e criando espaços para uma comédia menos tóxica e mais inventiva, menos pautadas em preconceito e mais em inteligência coletiva. Um humor mais empático e refinado pode até ajudar a sociedade a se compreender melhor. Afinal, rir juntos é uma das formas mais puras de vivenciar nossa própria humanidade. O politicamente correto não precisa matar o humor. O futuro não precisa ser sem graça. Mas o humor do futuro pode e deve ser mais sábio, mais criativo e, acima de tudo, mais humano. E se você curtiu o nosso conteúdo, não esquece de deixar um like e segue a gente.